André Mendonça, porque olha só, ele não quer uma delação incompleta de Daniel Vorcaro. Ele realmente está tentando preservar, né, toda essa situação, mas ele não vai aceitar proteção de integrantes da corte, né? Então, a gente havia comentado, inclusive em outras edições aqui nessa semana, no Direto ao Fato, exatamente isso, porque a defesa de Daniel Vorcaro havia comentado, né, e tentado usar de estratégia que ele trouxesse nomes políticos, de pessoas envolvidas dentro da política, mas não ia citar o STF. Né? Eles iriam talvez blindar nesse primeiro momento, a princípio, né, as pessoas possíveis envolvidas do Supremo Tribunal Federal, que nós já sabemos muito bem quais são essas pessoas, né? Se é que não tem mais ninguém ainda que a gente ainda não ficou sabendo, diante de celulares que ainda serão investigados pela Polícia Federal. Mas a condução desse acordo, né, de delação premiada de Daniel Vorcaro consiste, né, em rejeitar qualquer possibilidade de preservar os colegas da corte, isso de acordo com o ministro André Mendonça. Você acha, Dácio, que essa postura do André Mendonça realmente de peitar essa situação, de realmente enfrentar o sistema dessa forma, realmente vai pressionar um pouco mais que Daniel Vorcaro entregue realmente os nomes corretos, aí, dê nome aos bois, melhor dizendo? Olha, na verdade, o André Mendonça ele tem que fazer esse circo de forma que garanta que o maior número de informações seja passada, até porque senão vai virar um processo sem fim. A pior coisa que pode acontecer nesse momento é você ter uma delação pela metade que inclusive possa colocar a credibilidade da delação em xeque. O que a gente não pode permitir, ele não vai aceitar, eu tenho certeza disso, é aquele tipo de delação montada, igual foi no caso do Mauro Cid. Né? Então a gente vai ter agora que aguardar esse processo, porque com certeza o Mendonça vai separar. A gente vai ter lá o núcleo operacional financeiro, os colegas de Big Tech, das fintechs, quer dizer, das fintechs que operavam, né, papéis do próprio Banco Master e de outros bancos, a relação com o BRB, a relação com o Banco Central, os agentes do Banco Central que se venderam. Então você vai ter ali primeiro uma delação envolvendo toda essa parte operacional. Depois, a relação envolvendo o núcleo político. Vamos lembrar que o Vorcaro, em alguns momentos, falava com a namorada de estar sendo achacado em Brasília, chantageado, extorquido. E também o núcleo jurídico, porque ele era cercado por advogados e juízes e ministros do STJ e do STF que ofereciam uma certa blindagem para ele. Né? Então, nitidamente, a gente tem aí uma organização criminosa muito bem estruturada dentro das instituições brasileiras, operando nesse mercado financeiro essa grande fraude. O que a gente não pode, obviamente, permitir é que algum tipo de blindagem seja feita, porque senão a gente jamais vai chegar ao fim desse caso. E digo mais ainda, uma coisa importantíssima que ele precisa dizer é quem é o chefe. Porque o chefe não é o Vorcaro. São duas coisas que a população precisa entender nesse caso aqui. A primeira, o banqueiro, o Vorcaro, nunca teve poder algum. Nunca. O empresário nunca é o poderoso. Não venham me dizer que o Marcelo Odebrecht procurou o José Dirceu, abriu uma mala de dinheiro e o José Dirceu, que era ministro do Lula, que tinha ao seu dispor Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Marinha, Exército, Aeronáutica, se sentiu oprimido pela mala de dinheiro. Não venham me dizer isso. Então, é sempre o contrário. É sempre o agente do Estado que extorque. É sempre o agente do Estado que coloca lá a faca no pescoço do empresário e pede a propina. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que o Daniel Vorcaro, embora seja, de fato, um corruptor, um gangster, sim, ele era extorquido por agentes que são piores do que ele, são agentes do Estado. E aí pode estar nos três poderes. E a segunda coisa que a gente precisa entender é que o Daniel Vorcaro não tem cognição, inteligência suficiente, até pelos diálogos com a namorada, pelas festas que fazia, pelo modo dele de ser,
dá para perceber que ele não tem a possibilidade de ser o chefe dessa organização. Porque uma organização desse tamanho, uma operação desse tamanho, não pode ser realizada por alguém tão vaidoso, tão necessitado como é que eu posso, de validação, alguém tão complexado, um cara que precisava ir atrás de um monte de mulher. Isso não é a característica de alguém cerebral. Essa é a característica de alguém movido por instinto, pelo fígado. Isso, obviamente, vai vir à tona e muito em breve a gente vai saber quem era o chefe dessa organização. Na CPI do crime organizado, eu escutei o Magno Malta dizendo que já sabe. Vamos aguardar a delação e vamos ver se as coisas se encaixam. Que você tenha toda razão, viu, Darcio? Esperamos que realmente a gente descubra quem está por trás de tudo isso, porque o buraco é mais embaixo. Agora, até da vereadora Simônia, você acha que essa condução, essa postura do ministro André Mendonça faz jus realmente ao papel que, teoricamente, o STF deveria cumprir desde o início? Porque a gente sabe, como o Darcio mesmo disse, a gente sabe hoje que o STF é mais político do que envolvendo realmente um senso de justiça comum, né? A postura do André Mendonça é acertada. Acredito que o Brasil está colocando muita esperança na postura do André Mendonça e exatamente o fato de permitir somente a aceitação de uma delação, se ela for completa, se ela atingir todas as esferas de poder, isso é muito importante. Não se pode trabalhar com uma delação parcial, uma delação que venha para políticos, mas que não venha para o alto escalão do Poder Judiciário, que não venha também para o STF. Então, a gente sabe que o caso do Banco Master vai atingir muita gente. Nós estamos falando de mais de 90 bilhões de desvios e muita coisa estranha acontece no caso do Banco Master. Uma das estranhezas é o próprio Daniel Borcaro estar hospedado na sede da Polícia Federal, na mesma sala em que abrigou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje, ainda que não condenado, a gente sabe que ele é o maior operador financeiro e gerou esse prejuízo financeiro gigantesco para o país. E está tendo a benesse de estar em uma sala com acomodação com ar-condicionado, com acomodação com mesa, com um local para estudo. Então, de uma certa forma, ele está sendo beneficiado. Já o presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente, não cometeu crime algum, foi colocado nessa sala com a mesma benesse de um criminoso que prestes a ser confesso. Porque um dos requisitos da delação é que se confesse tudo que se fez. Ele vai confessar, primeiro ele confessa tudo o que aconteceu, explica, e depois que ele vai trazer os nomes dos atores que vai complementar o quebra-cabeça. Então, o André Mendonça, seguindo essa linha de trazer todos os atores, vai ser importante para elucidar esse caso. Eu também compartilho da opinião do Dário, que ele não me parece uma pessoa com a inteligência intelectual para ser o chefe dessa grande organização criminosa, que aí vai gerar um prejuízo gigantesco para o Brasil e um dos maiores prejuízos financeiros aí já visto no hemisfério sul.